Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é dia 10 de outubro e nós estamos na 28ª semana do tempo comum. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao 32. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, primeiro nós precisamos entender o contexto para entender o que Jesus está falando aqui. E o contexto aqui, nos versículos anteriores, Jesus estava sendo questionado porque ele tinha expulsado um demônio de uma pessoa, e ele estava sendo acusado pelos fariseus de estar fazendo isso pelo poder de Beelzebu. E Jesus ele vem questionar aqui, na verdade, a nossa observância na palavra de Deus, o quanto nós estamos verdadeiramente ouvindo a Deus e fazendo a sua vontade. Porque aqui ele fala da história da rainha do sul. Ela era pagã, mas sabendo da sabedoria que tinha Salomão, ela veio até ele para ouvi-lo. E de Jonas, porque Jonas, Deus escolheu Jonas para ir em Nínive para pregar para aquele povo. E aquele povo, os ninivitas, ouviu a pregação de Jonas e se converteu. O que Jesus está falando para cada um de nós aqui? E, na época, falando para aqueles fariseus que eram conhecedores da palavra, mas não a praticavam, porque Jesus, que é o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, estava ali diante deles e eles blasfemavam contra Jesus, não criam naquilo que ele estava falando, pregando. E eles sempre, e aquele povo sempre pedia algum tipo de sinal. E ele está dizendo aqui, fazendo essa comparação da rainha do sul e de Jonas, porque essa rainha foi para ouvir, foi ao encontro de Salomão para ouvir a sua sabedoria. E esses fariseus não estavam indo ao encontro de Jesus para ouvir a sua sabedoria, mas sim para criticá-lo, para sempre pô-lo em prova. E dos ninivitas sobre Jonas porque esses ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se converteram. E esses fariseus estavam ouvindo as pregações de Jesus, os ensinamentos, viam as curas, os milagres e não estavam se convertendo.
E nos versículos anteriores a esse, fala algo muito interessante, que uma mulher diz para Jesus que bem-aventurado o ventre que gerou, né, e os peitos que amamentaram, e ele diz algo interessante. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam, ou seja, a põem em prática. Queridos, é isso que Jesus está falando aqui. Por isso que ele fala que essa geração não terá mais nenhum sinal, porque eles estavam ouvindo Jesus, que é o Verbo encarnado, a própria palavra de Deus estava ali falando, diante deles, falando com eles, e eles não estavam crendo. E aí fica um questionamento para mim e para você refletir. Hoje nós também estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos guardando, colocando em prática a palavra de Deus? Ou ainda estamos como aquele povo, esperando, querendo algum sinal para nos convencer sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre o senhorio de Jesus? Refletamos sobre este evangelho hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, que vocês tenham uma abençoada semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.